indicação. Eu soube que eu fui indicada. Eu só trouxe umas fotos, porque... só tem umas fotos. Tudo começou, lógico, educadora, né? Aos 16 anos já era professora. Eu agradeço sempre por ter conseguido, na minha vida, realizar aquilo qual eu vim para esse mundo, né? Ser educadora. Sempre de escola pública, sempre nas periferias, porque eu acredito que é lá que a gente tem que atuar com mais potência. E tudo surgiu porque, na minha história, ao longo dessa vida, eu vi muitos Nelsons, vários, que passaram pela escola, e a escola, de uma maneira ou outra, não sensibilizou a alguma coisa de ultrapassar muros dessa escola. E quando eu fui convidada, em 1998, 4 de abril de 98, então nós estamos fazendo 20 anos, fizemos a semana passada, a fazer um projeto de educação de jovens e adultos e poder lidar com meninos e meninas excluídos da escola, porque é educação de jovens e adultos, mas eu certifico o 9º ano. Num lugar mais violento do mundo, que é o Capão Redondo, lógico que agora a gente está mudando essa estatística, graças a Deus, porque a gente tem bastante gente trabalhando e trabalhando muito bem lá. O desafio foi trazê-los para a escola, ao qual eles não acreditavam mais, foram excluídos. E como fazer uma escola, então, inovadora, transformadora? Nós abrimos os portões e começamos a colocar os alunos para dentro. A primeira coisa que me pediram foi que uma escola que não tivesse carteira, não tivesse professor e não tivesse disciplina, aula de 45 minutos. E aí veio o desafio. E esse desafio nos colocou como 2 escolas indicadas pela Unesco como escola do futuro para o século próximo, aqui no Brasil. É uma escola em Sobral e, graças a Deus, o SEJA Campo Limpo, lá no Capão Redondo. Por quê? Porque nos desafiou a fazer uma escola diferente, uma escola acolhedora, uma escola com gestão democrática participativa, colaboradora, onde os alunos escolhem o que é significativo e o que é importante naquele momento para aumentar seu conhecimento. E o mais importante, produzir conhecimento. Não receber pronto ou alguma coisa que já faça com que eles tenham que acreditar daquela maneira. Então, sem carteira, nós pedimos para o governo carteira, o governo falou, imagina, não existe uma escola sem carteira, que maneira que você quer esse mobiliário? Qualquer mobiliário onde os alunos se olhem no rosto, olho no olho, né? Rosto frente a frente, onde eles possam discutir e crescer na troca de suas experiências e seu conhecimento. Porque a carteira, para esses meninos, Nelson e tantos outros, é a cela. Isso foi medido por um menino de 15 anos. As escolas, geralmente da periferia ou das grandes cidades, elas são cinza, corredores, porta frente a frente, tem um sinal, tem uma disciplina rigorosa e tranca dentro de uma sala. E na sala tem uma carteira, e nessa carteira não pode olhar para um lado, não pode olhar para o outro, não pode se comunicar. É a sua cela. Um menino de 15 anos falou, não é um projeto para o futuro? Então, nós começamos a entender por que eles não quiseram as carteiras. E nós temos, então, mesas sextavadas. Para se mudar uma mesa, tem que se mudar também uma metodologia, tem que se mudar também uma concepção da educação, tem que se mudar a forma de que isso é feito. Então,
nós começamos a ter uma metodologia diferenciada, inovadora e transformadora. Ganhamos o prêmio MEC do ano passado, das 79 escolas transformadoras e inovadoras do Brasil. A única de educação de jovens e adultos é a nossa, porque começamos a criar um material interessante e transformador. Eles escolhem o tema que eles querem estudar naquele ano ou naquele semestre, depende também. Feito através de assembleias, tudo é feito através de assembleias, desde o que a gente recebe como recurso, as aulas como serão dadas, a distribuição na sala de aula, na própria organização da escola. Vocês vão ver aí, acho que em algumas fotos, vocês vão ver como é que é a mesa. A escola, as mesas são assim, os alunos estão aí numa reunião. As salas, a escola, ela é toda participativa, desde a sua organização, então ela é toda florida. Tem flores da hora que entra, a hora que sai, né? A gente vai ver, esse é um grupo. Eles cuidam do jardim, tem uma coisa de pertencimento nessa para esses. E a importância desses meninos e meninas de uma escola assim, é saber que eles têm alguém. Cria um vínculo de alguém que está contando com o sucesso. Porque, geralmente, o que eles encontram é o insucesso. Lá, nas periferias, eu acredito que não tão longe, né, tanto o Nelson quanto nós, lá no Capão Redondo, temos o que é que tem como modelo. O tráfico, né, a violência, e é uma maneira de se safar de alguma coisa. E quando a gente recebe eles na escola, a gente muda totalmente essa cultura da violência. Então, não temos... todos os conflitos são resolvidos numa maneira de justiça restaurativa. Nós temos várias atividades, teatro, dança, pintura, vários espaços que por eles mesmos cuidado, e eles se organizam de uma maneira são 1.600 alunos. Como eles organizam o dia deles. Então, é desde as 7h30 da manhã até as 10h30 da noite. Eles têm horário de encontro, eles têm horário de várias oficinas, e ali eles ficam conosco. Falei para vocês que é uma escola pública. E aí as pessoas falam assim, por que a escola pública não muda? Talvez um pouco por descrença, não acreditar nas possibilidades, porque eu certifico. E esse certificado ele é legal. Então, tudo que nós fazemos lá está dentro da lei, está dentro da lei de diretrizes e base. Então, a gente poderia, num esforço, e num momento desse é tão importante que outras pessoas também pensem em educação diferente, para que a gente mude. Para que não tenha mais tantos Nelsons, que eu não tenha mais tantas pessoas a sofrer a desigualdade que nós vimos através do conhecimento. A gente sabe, e a gente conversa muito sobre isso, que conhecimento é poder. E esses meninos e meninas das nossas grandes periferias não têm o poder, porque não sabem ler e escrever, não sabem compreender, e muito menos refletir. Então, esse é o projeto, e de lá surgiram todos os outros projetos da nossa região. Eu fui indicada pelo Buiú, que tem um projeto do Viela, também, né, foi lá que nós nos encontramos. Tem outros projetos acontecendo na região, porque nós nos fortificamos com a possibilidade de realmente fazer uma escola digna e de qualidade, para que esses meninos também e meninas não precisem usar ou a droga ou a violência como uma mensagem de futuro, porque é possível nós fazermos diferente. Só para encerrar, nós temos muitas histórias, porque já se passaram por lá 14.000 pessoas, né, nesses 20 anos. Nós estamos no RGA, Registro Geral de Aluno, no número quase 15.000. Muitos deles já chegaram às universidades, muitos deles já retornaram como professor da própria escola, para poder mostrar que é possível.
E a gente já fez com que muitos deles também trocassem de vida de uma maneira de conscientização. Não porque é obrigado, isso é bonitinho ou não, mas uma maneira de uma conscientização de que realmente é possível. Eu acho que é isso. Vocês estão vendo algumas imagens, que é um lugar adaptado, porque não tem que ter corredor, não tem que ter a maneira que se pensa a escola que os excluiu, né, que não nos amparou. Eu sou a escola, segundo o Censo MEC, que mais tem a inclusão. Nós temos 282 pessoas com necessidades especiais, surdos, cegos e deficiências intelectuais, num trabalho de habilidades com eles. Esse é um dos nossos alunos aí com o pai, numa apresentação. E eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês, que é possível, e eu agradeço a atenção. Educação é um tema tão demais, né? Quem mais? Quem tem alguma pergunta? Olha lá atrás. Chegando um microfone pela sua direita. Vai, joga. A minha pergunta é a seguinte: como é que você lida com esses alunos de inclusão? Como é que os professores estão preparados para assumir esses alunos lá? Como é que você lida com isso? Na verdade, a nossa aula acontece de segunda a quinta-feira. Na sexta, nós fazemos formação todas as sextas do ano todo, né? Fazemos formação. E quando não acontece, não ficamos, o que fazer? A gente corre atrás para poder resolver esses problemas todos. E a outra pergunta, tem formação, então, constante, é necessário, né? Eu também acho que os professores têm que receber essa formação. Vocês recebem cadeirante também lá? Como é que é? Todos. Legal. Eu tenho 282 pessoas com algum tipo de deficiência, né? Obrigado. Falar para vocês que 1.600 alunos passam pela escola, né, o dia todo. Então, a educação dos jovens e adultos já foi um desafio fazer não só à noite, também como durante o dia todo. Parabéns, lindona. A gente sabe que o nosso país ele tem uma dificuldade no sentido de ter oportunidade para todos. Eu fiquei curiosa para saber como é que... Porque, assim, a gente sabe que tem um vasto mercado aí precisando desse conhecimento e dessa inclusão e tal. Como é que a escola faz para trazer essas pessoas? Como que a senhora lida com essa limitação? Porque a gente sabe que não dá para abraçar o mundo todo, a gente está fazendo só um pouquinho. Mas, assim, eu gostaria de saber como que foi essa adaptação nesse sentido. E também eu gostaria de saber qual foi o maior desafio e como que você superou esse desafio. Porque eu sei que a realização não tem preço quando a gente vê os resultados. Mas eu quero saber o desafio porque eu acho que os desafios são os nossos maiores mestres. Então eu quero saber como que você lidou com esse desafio também. São essas duas perguntas. Aproveitar que o Cubo está aqui, né, e vou emendar mais uma pergunta. Como é que foi a sua relação com a prefeitura e quais são as dificuldades burocráticas que você encontrou para poder levar esse projeto em frente? Eu ia explicar esse meu maior desafio. Bom, os alunos chegam, né, de 15 anos, até 2004, nós tínhamos de 18 a... Chegamos a ter uma senhora da Maria José de 92 anos. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Depois da família, e não falo família bonitinha, organizada, mas alguém que, sabe, senta, orienta, chega perto, todo ser humano, isso eu tenho certeza, tem que passar por uma escola, senão ele não se sente gente. Uma pessoa de 50 anos, uma mulher, que educou 3 filhos, colocou nas universidades, cuidou com salário mínimo, esse esforço todo, sozinha, para botar os meninos nas universidades, quando assina o nome, ela olha com lágrimas nos olhos e fala, agora eu sou gente. Então, isso é muito forte. Como é que a gente vai se sentir gente
depois de tanto tempo, de tanta luta e tanta, né, e tanta disposição nesse mundo. Então, a escola ainda é muito importante. Então, eles vão aparecendo. E aí eu vou dizer para vocês que, como todo mundo diz, que a escola é iluminada, porque a gente consegue atender um grande número de alunos, né? Porque são 6 períodos, são 3 horas de aula, né? Durante o dia todo, para ter 1.600 alunos, e eu falo que ela é meia de borracha, ela vai esticando, porque são 2 prédios, né, cedidos em aluguel pela prefeitura. E para falar para vocês que o maior desafio foi com o próprio governo mesmo, porque em 2007 quiseram terminar com o governo, com o projeto. Né? Na época era um prefeito que falou, não quero esse projeto aqui, não tem interesse, já tem educação de jovens e adultos em outras escolas. Mas aí tem uma coisa que é interessante, se trabalhar em cooperação e uma escola aberta para a comunidade. Como a minha escola abre o portão às 7 horas da manhã e só fecha às 10h30, a comunidade toda passa por lá o dia inteiro. Eles usam a sala de informática, eles usam a sala de biblioteca, da sala de leitura, eles almoçam, jantam. Eu dou 500 almoços, 600 jantares. Então, eu acho que sabe, e a comunidade... E aí eu vou só contar um pouquinho. Quando o governo quis, a comunidade, eu falei, eu sou gestora, o que vocês querem? Não, dona Edna, a gente vai, se for para fechar a estrada de Itapecerica, né? Uma grande luta. Mas aí o governo sensibilizou, e aí nós éramos projeto, passamos a ser programa de educação de jovens e adultos para a cidade de São Paulo, numa das ofertas, essa também ser ofertada. Mas para dizer para vocês que, assim, é difícil. Não se acredita muito na educação dos jovens e adultos, por isso que eu acho que a minha luta constante para essa modalidade, né? Acha-se que já ouvimos coisas terríveis, né? Que deixa morrer, não precisa mais estudar depois de uma certa idade. Aí eu reforço aquilo que, a todo momento, a gente tem um momento de aprendizagem e de troca de conhecimento, né? E aí nós também tivemos a felicidade de ter várias pessoas que acreditaram e que nos auxiliaram a dizer que realmente é possível uma educação dos jovens e adultos ter qualidade, ajudar a superar. E nós tivemos, só rapidamente, a última historinha. Maio, chegou uma moça lá e falou assim, eu queria tanto estudar, mas eu não sei se vai ter tempo. Mas por quê? Porque eu tenho um filho que tem uma deficiência, e ele faz fisioterapia aqui perto, e a fisioterapeuta falou, olha, enquanto você fica aqui comigo, por que você não vai estudar, já que você parou, aos 14 anos foi mãe, teve um filho, depois de algum tempo teve outro filho, esse filho veio com um problema de saúde gravíssimo, né? E parou a vida, mas ela gostava muito de estudar. Ela falou, então, enquanto eu faço a fisioterapia para o seu menino, você vai ali do lado, tem um CIEJA, 3 horas, ele fica aqui comigo, 3 horas você estuda. Maio. Ela se interessava tanto pela escola, que ela fez o Enem. Foi a 2ª melhor redação do Enem do Brasil. Ela entrou, pôde escolher São Carlos, Londrina, São Paulo. Ela está em Londrina fazendo nutrição. E aí que entra toda a cooperação e a rede. Não podia, todo mundo se juntou, vaquinha, a família se mudou. Ela preferiu Londrina porque tinha um serviço de saúde interessante para o problema de saúde do menino dela. E ela está lá já no seu 3º ano de nutrição, maravilhando, e assim, agradecendo a oportunidade de poder ter realizado o sonho. Lá no CIEJA, a primeira pergunta que a gente faz é assim, qual é seu sonho? Há muito tempo atrás, igual a história do Nelson, não tinham sonhos. E a gente está querendo mudar, por isso que eu acredito tanto no Nelson, por isso que eu acredito tanto no Viela, por isso que eu acredito em todos os projetos, porque a gente é capaz, juntos, mudar para que todo mundo tenha sonhos.